Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou o Luiz Mello e você está no canal Dinosfera para mais um episódio do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes. É isso mesmo, espero que você esteja aproveitando todas as informações que estão sendo passadas aqui. A gente está fazendo isso com muito carinho para você aprender mais, para você se desenvolver nesse tema tão interessante que são os dinossauros, tá certo? E hoje com um sexto episódio com um tema também super legal, super interessante, que vai acrescentar bastante aí no seu conteúdo sobre dinossauros, tá legal? Então chega de enrolação, solta a vinheta e vamos lá, vem vinheta! Então é isso, gente, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes. Hoje vamos tratar do tema Quem é que vivia juntamente com os dinossauros? Hoje nós vamos falar somente de animais e no próximo episódio nós falaremos das plantas que viviam ali ao mesmo tempo dos dinossauros, tá legal? Então é isso aí, bora lá, vamos começar, vamos ver aí as informações que eu separei para hoje. Segue aí. Muito bem, então esse tema ele é bastante importante porque muitas pessoas confundem, né, ou mesmo não sabem quais os tipos de animais que viviam ali juntamente com os dinossauros. Muito bem, para a gente aprender sobre isso, para a gente entender esse contexto, é importante que a gente volte um pouquinho, né, para ver ali alguns aspectos anteriores à época dos dinossauros. Então, o episódio de hoje ele tem como objetivo conhecer quais os tipos de animais que conviviam com os dinossauros. E para isso a gente pode usar ferramentas que nós já vimos aqui no nosso mini curso, né? E que são aquelas ferramentas que trabalham com o tempo, então as colunas do tempo geológico, e aí a gente vai inserir nessas colunas as informações sobre os seres vivos que viviam ali juntamente com os dinossauros. Muito bem, uma informação que a gente precisa ter, né, bem fresca na nossa cabeça é que os animais eles não surgiram todos ao mesmo tempo. Esse é um engano, um erro que algumas pessoas fazem de imaginar que, tudo surgiu ao mesmo tempo, no mesmo lugar e de uma hora para outra, né? Quando isso não é verdade. Então, quando a gente trabalha com biologia, a gente precisa entender ali como que a evolução agiu sobre os seres vivos, né? Então, imagens como essa que está aparecendo aí, figuras como essa, ajudam a gente a entender essa relação do tempo com os seres que existiam e começaram a aparecer em cada momento. Muito bem, portanto, cada coisa teve o seu tempo, cada grupo de planta, de animal, de seres microscópicos tiveram o seu momento de aparição, alguns deles foram extintos, outros continuam aí até hoje formando a biodiversidade que a gente conhece aqui no nosso planeta, tá certo? Bom, aqui eu fiz um pequeno histórico para você acompanhar juntamente com essa imagem aí. Então, para você acompanhar o seguinte, ó. Então, aqui eu coloquei uma coluna do tempo, que eu já usei ela outras vezes aqui no mini curso. E aqui eu coloquei algumas informações, bem poucas, só para você ter uma noção. Então, os seres procariontes, unicelulares, muito simples, quando que eles teriam surgido? Sobre isso tem muita controvérsia, tem muito debate ainda, mas uma idade boa, aproximada, é por volta de 3,5 bilhões de anos. Então seria muito tempo aí no passado do planeta. Algum tempo depois surgiram os eucariontes, então aquele tipo de célula que já é mais complexa, que já tem ali um núcleo, né, cercado ali pela sua membrana nuclear, e isso aí durante muito tempo correspondeu ao que existia de mais avançado em termos de seres vivos. Depois eles foram aumentando de tamanho, se juntando e foram ficando cada vez mais visíveis. E isso aconteceu por volta de 2,1 bilhão ou bilhões de anos, né? E a sequência dos fatos que para nós interessa no episódio de hoje é o surgimento dos animais, que também em biologia são chamados de metazoários. E ao que tudo indica, isso aí teria ocorrido por volta aí de 600 milhões de anos no passado, então também há bastante tempo, né? E
Aí a gente pode observar a partir daí como que a vida se desenvolveu, né? Com relação aos animais, que é o foco do episódio de hoje. Então a gente pode seguir aqui, ó, eu fiz uma marcação em vermelho nesta imagem, e a gente pode ver tudo aquilo que eu disse agora há pouco sobre procariontes, eucariontes e os primeiros metazoários, ocorreu aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, que seria o equivalente ao período, ao intervalo de tempo chamado de pré-cambriano. Aí quando a gente entra aqui na era paleozoica, é aqui que a gente vê florescer ou surgir muitos grupos que estão aí ainda hoje formando a biodiversidade terrestre. Então aqui a gente vê basicamente todos os grupos, né, mais comuns, aí, mais conhecidos e mais abundantes de invertebrados surgiram aqui, ó, na era paleozoica, pouquinho a pouquinho eles foram aparecendo. E com relação aos vertebrados, já apareceu bastante coisa legal aqui. Então aqui a gente teve peixes de vários tipos, tivemos também o surgimento da linhagem dos anfíbios, eram muito diferentes dos que existem hoje, mas eles estavam ali. E também répteis, né? Então representantes aí do grupo dos répteis surgiram e existiram aqui na era paleozoica. Tá? Então já dá para ver que tinha bastante coisa, seres que viviam, né, na água, seres que viviam nos continentes, então a vida animal ali estava bastante agitada. Aí eu separei aqui alguns exemplos de imagens bem ilustrativas sobre a fauna, né, durante essa era paleozoica. Foi uma era muito longa, ela durou bastante tempo, então deu tempo de acontecer muita coisa. Mas, por exemplo, nesta imagem aqui dá para ver que existiam muitos seres invertebrados e vertebrados dentro da água, e fora da água também dá para ver algumas coisas. Dá para ver aqui uma libélula, que representaria aí, então os insetos ou invertebrados, né, terrestres, voadores. E aqui tem alguns outros animais vertebrados ocupando essa parte aqui da imagem. Então já dá para ver um pouquinho como que as coisas se estabeleceram, tanto na água quanto fora dela. Tá? Aqui uma outra imagem bastante legal também, onde o foco né, a vida marinha ou a vida aquática, que a gente observa vários peixes aqui em primeiro plano, observa alguns outros aqui mais atrás, invertebrados aqui também espalhados pelo fundo desse ambiente, e também, para olhos mais atentos, a gente observa alguns anfíbios ou animais da linhagem dos anfíbios aqui, tanto dentro da água quanto aqui já na margem desse ambiente, né? Então são grupos muito importantes também para essa época. E aqui eu coloquei uma linhagem aí mais associada aos répteis, né? Seria um sinapsídeo, o que a gente costuma chamar de pelicossauro, que foi um dos grandes predadores da sua época. Então aí no final da era paleozoica eles dominaram, e lembrando, eles não são dinossauros, né? Dinossauro é um outro tipo de animal. Tá? Então essa era paleozoica foi bastante movimentada, aconteceu muita coisa dentro dela. Aí a gente muda para a era mesozoica, que foi a época em que os dinossauros surgiram, se desenvolveram até chegar ao final dela, né, que é marcado pela extinção justamente dos dinossauros, mas também de muitos outros grupos. E o que a gente encontrava ou poderia encontrar em termos de animais durante a era mesozoica? Então vamos seguir aqui. Ó. Durante essa era, tudo aquilo que eu mencionei, praticamente tudo ainda existia, né? Aqueles grupos que surgiram e se desenvolveram lá na era paleozoica ainda existiram, mas surgiram aqui, juntamente com os dinossauros, surgiram as aves, né, um pouco depois dos dinossauros, e os mamíferos também ali, quase que mais ou menos ao mesmo tempo, mas surgiram aí na era mesozoica. Né? Fora isso, essa era ela é conhecida como Idade dos Répteis. Então eles atingiram assim uma grande diversificação e acabaram ocupando o ar, a terra e a água também. Por isso que a gente disse que existiam muitos répteis aquáticos, voadores e terrestres.
Inclusive, alguns desses animais já foram objeto de apresentação aqui no nosso minicurso alguns episódios atrás. Se você quiser voltar lá no episódio 3, o título era Não Somos Dinossauros, justamente porque eu apresentei vários répteis, né, que são confundidos com dinossauros, mas que na realidade não são. São apenas répteis voadores, répteis aquáticos e ainda outros que já estão bem mais distantes dos dinossauros do que esses outros dois grupos que eu mencionei, né? E aqui, para a gente ter essa noção, os pterossauros, né, estão representados e eu falei sobre eles justamente nesse episódio que eu mencionei. Aí aqui uma outra imagem que a gente consegue ver alguns répteis aqui representados, né? Note aqui que em cima da árvore existe uma serpente, então elas já apareceram aí na era mesozoica, juntamente com tartarugas, né? O grupo das tartarugas, os crocodilianos também já existiam. Então os répteis estavam praticamente completos nessa época, né? Então a gente vê aqui alguns bebês dinossauros, um lagartinho aqui ao lado, alguns dinossauros ao fundo. Então realmente os dinossauros dominaram o cenário, né, nos continentes, mas eles não estavam sozinhos, porque existia uma variedade grande de répteis ali dividindo espaço com eles. Aqui uma outra imagem que traz alguns outros elementos, então a gente vê aqui em cima, ao fundo, alguns pterossauros, alguns dinossauros aqui em algumas partes da imagem, mas a parte central dessa imagem são mamíferos primitivos, como esse que está aqui logo em primeiro plano, né? E alguns dos seus ancestrais mais próximos, aí os grupos que talvez tenham dado origem, né, aos mamíferos. Esses animais a gente chama de sinapsídeos ou então répteis sinodontes, né? Aqui tem uma certa variedade deles. Então, esses daí foram elementos importantes também durante toda essa era mesozoica. E aqui uma última imagem para ilustrar aqui a era mesozoica. Também alguns dinossauros não podem faltar, que nós já estamos acostumados, né? Aqui um estegossauros, aqui mais para trás alguns saurópodes, aqui alguns dinossauros terópodes, pterossauros aqui ao fundo, né? Sobrevoando aí essa área. E olha só aqui na frente um dinossauro voador, né? Um dos primeiros, não dá para saber exatamente qual é, mas aqui nitidamente já tem a cauda com as penas, aqui as asas ou os membros anteriores com as penas, né? Então já dando a ideia para a gente aí de que se trata do início aí do desenvolvimento das aves, né? Então um grupo bem legal, bem interessante, tá? Então é isso, você vê quanta coisa existia junto com os dinossauros, né? Tanto na água quanto nos continentes, quantos animais, qual a diversidade que existia. Então, enquanto os dinossauros estavam lá reinando, praticamente todos os grupos animais já existiam aí no nosso planeta, né? Depois houve aí uma pequena alternância de posições ali em quem tem mais e quem tem menos, mas isso é assunto para um outro episódio aqui do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes, tá certo? E é isso aí então. Espero que você tenha gostado das informações de hoje e é aquele recadinho final. Se você gostaria que a equipe da Dinosfera estivesse aí junto com você na sua festa, no seu evento escolar, no seu evento de empresa, seja lá onde for, para falar de dinossauro, é só entrar em contato com a gente. Você pode achar a gente pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e também pelo nosso e-mail, o e-mail de contato da Dinosfera, que está aí na sua tela. Você escreve para a gente e a gente retorna para você rapidinho, tá legal? Muito bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e na semana que vem tem um outro episódio do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes. Valeu!